Mundo Automóvel é patrocinado por SEAT Ibiza e Seguro Automóvel Logo. Uma das surpresas do Salão de Frankfurt foi a revelação de um minúsculo automóvel com 4 lugares em apenas 2,5 metros de carroceria, portanto mais pequeno que um Smart, e muitos genes de motorizada, como se percebe pelo facto de não ter volante, mas guiador, nem pedais. O BB1 é animado por 2 pequenos motores elétricos que rendem 7,5 cavalos em contínuo e que se encontram instalados nas rodas traseiras. As baterias que os alimentam são de íons de lítio, que, a par do peso do BB1 de apenas 600 kg, permitem prometer uma autonomia de 120 km. Ainda sem confirmação de produção em série, o BB1 dispõe de uma carroceria em fibra de carbono e acelera até aos 30 km por hora em 2,8 segundos. Ferdinand Piëch voltou a segurar as rédeas da Volkswagen e algumas das suas ideias deixadas em banho-maria durante alguns anos surgem agora com nova interpretação. É o caso do carro de 1 litro de consumo que se materializou no L1, um dos grandes destaques do Salão de Frankfurt deste ano. Mais pequeno que um Polo e tão baixo como um Gallardo, o L1 propõe 2 lugares em fila, carroceria em plástico reforçado com fibra de carbono e chassi em alumínio. E ainda mais determinante para o consumo prometido de 1,49 litros aos 100 km é a cooperação entre o avançado motor 2 cilindros de 800 cm3 com 27 ou 39 cavalos e o motor elétrico de 14 kW assistido por baterias de íons de lítio. A Opel prossegue a evolução da tecnologia que serve de plataforma ao Volt, cujo início de produção deverá ocorrer em finais de 2011. O Ampera é um híbrido que inverte a lógica dos que conhecemos até aqui, ou seja, o motor principal é o elétrico, cuja ação é apoiada por um pequeno motor a gasolina, ou bioetanol, de apenas 1,2 litros de cilindrada, que funciona como gerador para abastecer as baterias de íons de lítio. O sistema Voltec, que mais tarde estará noutros modelos, permite percorrer cerca de 60 km com nível zero de emissões, sendo a autonomia superior a 500 km, uma vez que a recarga se processa a bordo enquanto houver carburante para o extensor de autonomia. Com uma tal performance ecológica, o dinamismo do Ampera não foi esquecido, 161 km por hora e 9,5 segundos dos 0 aos 100 km por hora são números interessantes. As marcas premium estão a miniaturizar o segmento dos SUV, como fica mais uma vez provado com a iminente chegada do BMW X1. Com base na mesma plataforma da série 3, o X1 é um misto de carrinha e de SUV que oferece uma superior altura ao solo para algumas incursões por pisos fora de estrada moderados, apesar da tração às 4 rodas na maior parte das versões designadas X-Drive. Em Portugal, a procura incidirá mais sobre os S-Drive, 2 litros diesel de 177 cavalos de potência, que ainda é lançado este ano, mas também sobre os 18D de 143 cavalos, em declinações de 2 e de 4 rodas motrizes, agendados para o primeiro trimestre de 2010. O Mazda 3 acaba de receber a versão mais desportiva, que monta o motor de 2,3 litros de 260 cavalos de potência, graças ao turbo e à injeção direta, responsável por prestações fora de série, 6,1 segundos dos 0 aos 100 km por hora e velocidades limitadas a 250 km por hora, dão uma ideia do seu potencial. Exteriormente destacamos a generosa entrada de ar no capô para refrescar o intercooler, os para-choques mais envolventes, a dupla saída de escape na traseira e, claro, o aileron traseiro destinado a manter a carroceria mais agarrada ao solo. Para que a condução seja tão eficaz quanto possível, a suspensão é mais dura do que nos restantes Mazda 3, a direção mais direta e foi montado um autoblocante nas rodas dianteiras para ajudar a lidar com tanta potência. No interior, destaca-se a combinação de pele e tecido nos bancos com melhor apoio lateral, o pesponto vermelho, a presença de indicador digital de pressão do turbo na instrumentação.
A Audi começa a vender a partir da primavera de 2010 a versão descapotável do desportivo R8. O R8 Spider tem uma capota de lona que pode ser aberta mediante comando elétrico e assim deixar que os dois ocupantes desfrutem de um contacto mais direto com a natureza. Este Audi R8 é servido pelo poderoso motor V10 de 5 litros e com um rendimento máximo de 525 cavalos de potência, associado a uma caixa manual de 6 velocidades ou a manual robotizada R-Tronic como opção e à tecnologia 4 de tração integral. Atingindo os 313 km/h de velocidade, o R8 Spider é projetado até 100 km/h em meros 4,1 segundos. Mundo Automóvel é patrocinado por SEAT Ibiza e Seguro Automóvel Logo.